Sejam bem-vindos à Universidade de São Paulo, onde mentes brilhantes moldaram o curso da ciência e deixaram um grande legado. Neste documentário, exploraremos as vidas e as contribuições de notáveis 3 ícones da física que fizeram do Instituto de Física um grande epicentro de descobertas e inovações: Gleb Vatagin, César Lattes e Amélia Império. Chegamos ao Instituto de Física e hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês os auditórios da galera que contribuiu aqui cientificamente para a construção desse prédio. Meu nome é Rafael Bittencourt. Eu sou Isabelle dos Santos. E eu sou Amanda Serra. Vem com a gente. Gleb Vatagin foi um físico teórico de origem russa, naturalizado italiano. Nasceu na cidade de Bírsula, nos arredores de Cherson, Ucrânia, em 1899. Nascido em uma família de origens nobres, culta e bem economicamente formada, além do pai e da mãe, por 3 filhos e uma filha. Seu pai, engenheiro, era responsável pelas ferrovias imperiais do Sul, depois dos estudos no ginásio de Kiev, concluídos em 31 de maio de 1918. Fugindo pela Crimeia, chegou a embarcar em um dos navios com o qual os aliados conseguiram levar a salvo milhares de refugiados, salvando-se em tempo do avanço da Revolução para chegar em Turim, passando pela Grécia. Em 17 de julho de 1922, obtém o seu bacharel, também chamado de laurea, em Física com louvor e em 14 de junho de 1924, obtém seu bacharel em Matemática, também com louvor. Em 1934, Teodoro Ramos foi à Europa à procura de jovens cientistas para poder se reunir à Universidade de São Paulo e desenvolver a ciência brasileira. Lá ele encontrou Enrico Fermi, porém Enrico Fermi não aceitou o convite, pois estava muito ocupado com as experiências e com o projeto dele. Tanto que esse projeto ganhou o Prêmio Nobel de 1938. Porém, Enrico Fermi ofereceu ajuda e ajudou a achar o nosso novo nome que conseguiu ajudar o nosso instituto, Gleb Vatagin. Vatagin chegou a São Paulo com o objetivo de desenvolver a infraestrutura da ciência brasileira, principalmente na parte de construção de laboratórios. Trabalhou também com 2 novas correntes de pesquisa aqui no Brasil, a corrente de pesquisa da física teórica e da física experimental. Trabalhou principalmente com raios cósmicos e a produção múltipla de mesons, e deu início aos cursos de graduação e as atividades experimentais aqui no Instituto de Física. Sejam bem-vindos ao auditório Gleb Vatagin. Vatagin trabalhou principalmente na parte teórica com a teoria de campos não locais, as estatísticas de partículas a altas temperaturas e na área de astrofísica, na composição das estrelas. Como já havia dito, a produção múltipla de mesons também foi um dos grandes trabalhos de Vatagin. Já na parte experimental, ele trabalhou com a área dos chuveiros hadrônicos, que eram ótimos para colisões de altas energias. Em 1934, Gleb foi convidado à Universidade de São Paulo para poder ministrar física. Com isso, ele fundou o Departamento de Filosofia, Ciências Físicas e Letras. Um dos principais legados de Gleb foi o fato de que a escola dele formou direta ou indiretamente outros grandes físicos que passaram pela universidade, como por exemplo César Lattes.
Cesare Mansueto Giulio Lattes, que passou a ser conhecido como César Lattes, nasceu no dia 11 de julho de 1924, em Curitiba, no Paraná. Era filho de imigrantes italianos e iniciou seus estudos em sua terra natal. Porém, logo se mudou para São Paulo. César veio estudar na escola americana. Com a Revolução de 30, a família passou 6 meses na Itália. Seu pai era gerente do banco francês e italiano, onde César chegou a conhecer o cientista Gleb Vatagen, que mais tarde seria o seu mentor. Lattes se graduou em Física e Matemática na Universidade de São Paulo. Ingressou e trabalhou no Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. O curitibano é tido até hoje como o mais brilhante dos jovens físicos daquela geração. Nessa época, César encontrou no professor e cientista Gleb Vatagen a orientação para se iniciar na ciência, quando publicou um trabalho científico sobre a abundância de núcleos no universo. Logo, se interessou pela física experimental, dedicando-se ao estudo de raios cósmicos. Em 1946, foi trabalhar com um grupo dirigido pelo professor Cecil Powell, na Universidade de Bristol, desenvolvendo uma técnica para observar partículas elementares que constituem o átomo, usando emulsões de filmes fotográficos. Mais tarde, especificamente em 1947, Lattes deu uma contribuição que passou a mudar a história da física. Após analisar as emulsões expostas nas altas montanhas dos Pirineus, ele percebeu traços que poderiam identificar uma partícula até ali não observada, embora sua existência tenha sido prevista há alguns anos por um físico japonês. Logo ele notou que quanto maior a altitude, maior é as possibilidades de se registrar a passagem de raios cósmicos, que vão se perdendo ao atravessar a atmosfera até atingir regiões mais baixas.